Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos ver uma revisão sobre artigo de opinião. Nós já estudamos sobre esse gênero, mas é importante que a gente faça uma revisão, tire todas as dúvidas, porque nós iremos fazer as nossas avaliações bimestrais normalmente, e este é um conteúdo que entra para avaliação do segundo bimestre. Então, vamos lá. Definição, de artigo de opinião. Artigo de opinião é um gênero textual que se caracteriza pelo tipo dissertativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista, ou seja, seu posicionamento sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome que é artigo de opinião. A argumentação é o principal recurso para convencer o leitor utilizado nos textos de opinião e tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um determinado assunto. Geralmente, nós encontramos esse tipo de texto, artigo de opinião, nos meios de comunicação de massa, que é a televisão, o rádio, jornais ou revista, e sempre abordam temas da atualidade. Professor, mas nós encontramos artigo de opinião em rádio? Sim, artigo de opinião pode ser oral ou escrito, não é sempre escrito não, tá bom? Então, vamos aqui às características do artigo de opinião. Primeiro, textos escritos em primeira e terceira pessoa. O artigo de opinião, diferente da dissertação argumentativa, ele pode ser escrito tanto em primeira quanto em terceira pessoa. A dissertação argumentativa não, seria só em terceira, mas o artigo de opinião permite, essa maneira de ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. Então, no artigo de opinião, nós usamos a argumentação e a persuasão. Por quê? Para defender um ponto de vista, ok? Geralmente, os artigos de opinião são assinados pelo autor, então necessita ter a assinatura do articulista. As produções são veiculadas nos meios de comunicação, O artigo de opinião, ele sempre vai vir divulgado, publicado em um meio de comunicação. Nós vimos anteriormente, pode ser televisão, rádio, jornal, revista e assim sucessivamente, etc, Próxima. Possui uma linguagem simples e objetiva. Pessoal, esse daqui foi um erro, tá? De digitação, subjetiva não. Possui uma linguagem simples e objetiva, ok? Bem clara, porque tem que persuadir o leitor, tem que convencer o leitor daquilo que está falando, bem claro. Abordam temas de atualidade, sempre, com temas da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Por quê? Para chamar a atenção do leitor. Contém verbos no presente e no imperativo. E, novamente, aqui, deve, ter um título, ok? E abaixo, a estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem um padrão de estrutura dos textos dissertativos e argumentativos, E aqui nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa também é a estrutura do artigo de opinião. Na introdução, o articulista, ele vai expor, ele vai apresentar o tema que será discorrido durante todo o artigo. No desenvolvimento, vai ocorrer a interpretação do articulista. É o momento em que a opinião, a argumentação do articulista é apresentado, E são os principais recursos utilizados para compor o desenvolvimento.
E na conclusão, o articulista vai apresentar sua opinião. É a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas apresentados no tema proposto, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos o passo a passo de como fazer um artigo de opinião. Primeiro, nós temos a escolha e definição do tema. Por quê? Para fazer um artigo de opinião, o tema, antes de qualquer coisa, deve estar definido. Geralmente, então, o tema vem exposto, no caso, se for um trabalho, né, escolar, o tema vem proposto pela escola. E se for no Enem, no vestibular, vem exposto pela banca, ok? O assunto, então, será, né, o tema é o assunto sobre o que o articulista dissertará, sobre o que o articulista irá escrever. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação e já existe uma pauta definida, ok? E aí, na escolha do tema, nós temos uma observação, pessoal. Tema e título são duas coisas diferentes, tá? Não podemos confundir, ó, tema e título, tá? Tema é o assunto do artigo de opinião, sobre o que o articulista irá falar. O segundo, né, que é o título, é o nome que será dado ao texto, né? Vem no início do artigo de opinião, ok? Segundo passo para fazer um artigo de opinião: pesquisa e busca de argumentos. Por quê? Não basta a gente saber qual é o tema e não possuir argumentos sobre ele, ok? Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros, né, seja em livros, sites de internet, deve ser o próximo passo para você escrever um bom artigo de opinião e sustentar os seus argumentos, ok? Terceiro, recorte do tema. Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pelo professor, né? E que é super abrangente, por exemplo, racismo no Brasil. Né? Nesse tema, nós podemos falar muita coisa sobre o racismo no Brasil, por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade, etc. E assim, né, nós temos que fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. Isso vai tornar mais fácil a sua escrita, evitando você perder alguma informação, ok? Então, você deve delimitar o tema. E aí, você pode delimitar o seu tema, né? Através do seu título. Lembrando que o título deve ser bem criativo para chamar a atenção do leitor. No quarto, né, passo para se fazer um artigo de opinião, nós temos a seleção do material. Agora, né, o recorte que você fez ali em cima, no passo 3, que já foi definido, né, será utilizado para você ser mais objetivo com o seu texto. E não se esqueça de selecionar tudo, né, fazer anotações antes, para depois utilizar, se necessário, a bibliografia, ou seja, as fontes de onde você adquiriu os seus argumentos, né? Ok? E por fim, né, a produção de texto. Por quê? Segundo a estrutura, né, do artigo de opinião, esse texto deve ter introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, agora, na hora da produção, é a hora de você produzir o seu texto em uma linguagem formal. O artigo de opinião, ele necessita ter uma linguagem formal, ok? Deve ter coesão, coerência, né? Que são os mecanismos fundamentais na construção de um texto onde o leitor vai ser capaz de entender o que você apresentou.
E a coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre as frases, né? Usando os conectivos adequadamente e tal, os períodos e parágrafos. E a coerência, ela faz referência à lógica das ideias. O seu texto tem que ter uma sequência lógica, né? No início apresenta o tema, depois desenvolve argumentando, apresentando os porquês, né? E, por fim, você conclui apresentando a sua opinião. Sempre lembrando que você deve embasar o seu ponto de vista e apresentar a bibliografia, ou seja, a fonte de onde você tirou aquele argumento. Bom, pessoal, para que a gente, né, tenha um bom êxito na escrita de opinião, é bom que a gente tenha contato com artigos de opinião, a gente esteja familiarizado, né, com essa estrutura de gênero textual, né? Então é importante que a gente leia diversos artigos, né, desse gênero em jornais e revistas, por exemplo. Nas outras aulas, nas próximas aulas, a gente vai analisar, né, um artigo de opinião, ver mesmo no próprio artigo a estrutura, né, e as características para exemplificar melhor. Por hoje é só, né? Nas próximas aulas a gente aprofunda mais nesse assunto. Bom, pessoal, eu quero parabenizar aqueles que já participaram do Fórum Avaliativo do primeiro bimestre. Eu disponibilizei o GR8 na semana passada e quero solicitar que aqueles que ainda não participou, pessoal, vão lá, participe, depende da sua participação, a sua nota de avaliação diária, ou seja, aquela nota que a gente chamava de nota livre, depende da sua participação lá no fórum. Todas as informações para a participação está lá na descrição do fórum. E se você tiver alguma dúvida quanto à sua participação, né, no fórum avaliativo e também quanto à aula de hoje, qualquer uma outra aula, pode participar do fórum que eu também disponibilizei no GR8, chamado de dúvidas e sugestões. Ok? Estou à disposição de todos para nos comunicarmos lá no GR8 através do fórum. Uma ótima semana e abraço a todos!